Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Olha, gente, nós estamos recebendo hoje, dentro do Jornal da Cultura, o Padre Edi, que muito bem nos atendeu para que a gente possa, num dia especial como hoje, que inclusive é feriado, tem muita gente em casa acompanhando a nossa programação já desde o período da manhã. E tem muita gente que tem a curiosidade também de saber um pouquinho mais sobre São Pedro, né? Porque a gente fala não apenas para o público católico, mas, enfim, para toda a população que respeita a cultura católica, né? Então nós convidamos hoje o Padre Edi para falar um pouquinho sobre essa data. O seminarista Alex está conosco também. Padre, seja bem-vindo, é muito bom sempre recebê-lo aqui na emissora. Bom dia. Bom dia, Marlon, bom dia, Tiago. Também para nós é uma alegria poder estar aqui, né, no espaço e usar desses microfones aqui, né, além dos domingos de manhã, né, a gente poder conversar, bater um pouquinho papo também. Seja bem-vindo mais uma vez. O padre já esteve conosco algum tempo atrás, a gente bateu um papo bem interessante. E eu gostaria até de começar perguntando: o senhor não se perdeu mais no Aroeira, né, padre? Olha, creio eu que não, né? Aparentemente, o pessoal foram muito generosos agora com placas e olha tudo, só. né? Tem até sinalização, né? Padre Edi, siga por aqui. Siga por aqui, vá à direita, reto toda a vida, né? Que bom, né? Que bom. Padre Edi é um padre muito querido por todos, né? Não tem como não se apaixonar pelo Padre Edi. Padre, bom, o dia de hoje não é apenas um feriado, né? O pessoal é que nem Natal, né? Muita gente Natal é presentes, é festa. O dia da comida um pouquinho com mais sustância. Exatamente. Né? Tem todo um significado, né? E é isso que a gente gostaria que o senhor explicasse sobre São Pedro, que é o padroeiro do nosso município, padre. Muito bem. Então aqui junto aqui, companheiro com o padre aqui, os nossos seminaristas também. Hoje nós então celebramos, né, o nosso padroeiro aqui, o homem, né? Pedro, que também é o padroeiro, protetor da nossa cidade, né? Toda a cidade, né? Para os cristãos, nós temos um padroeiro, e aqui a cidade, né? Na sua história, ela tem então como patrocínio Pedro, né? E aqui nós chamamos ele como Pedro Apóstolo, né? Porque é aquele que participou junto a Jesus e com ele recebeu também o mandato, né? Aquele que mais próximo de Jesus teve, uma pessoa muito humana, simples também, pescador, né? Hoje é o dia do pescador também, né? Ele também com seus patrocínios, protetor dos viúvos, né? O santo da chuva também, inclusive o padre até rezava pedindo chuva esses dias, mas na verdade não veio a chuva, veio o frio, né? Uhum. E pegou um friozinho assim razoável na gente. E hoje nós estamos com essa graça de poder também celebrar uma vez mais no dia 29 a sua memória, a sua festa, né? Então tivemos esses dias aí, os 9 dias antecedendo hoje, essa nossa preparação religiosa, com gesto de partilha, de ajuda, né, aos pontos mais vulneráveis da nossa cidade, né, crianças, pessoas, né, no agasalhos, cobertores, leite, biscoito, né, que depois será revertido, ainda não foi entregue, mas daqui também usar do microfone uma vez mais também para agradecer aqueles que participaram conosco, né, desde o dia 20 até ontem à noite, né, na nossa novena, e também com um gesto de partilha aí também partilhando, né? Ô padre, a Igreja Católica ela considera São Pedro o primeiro Papa, né? Sim. Isso é um fato realmente. Isso. Até porque ele foi um dos criadores da igreja. Sim, né? Como ele conviveu assim mais perto de Jesus, né? Na região lá de Galileia, Mar da Galileia, né? E assim, questão a data assim própria não tem, mas assim possivelmente aproximação conforme os históricos, né? No primeiro século, né? Antes de Cristo, ali a região de Betsaida, Galileia, aquelas regiões, Palestina, né? Melhor dizendo, onde ele passa então a sua convivência com Jesus, e após um período, né, ele recebe então esse mandato, esse enviado, né, ele como o primeiro dos apóstolos, né, chamado também no título, no decorrer pela tradição da igreja, o príncipe dos apóstolos. Ô padre, a gente sabe que, bom, devido à pandemia, as atividades na igreja talvez não estejam 100% acontecendo, né? Não, ainda não estamos. Ainda não tá, né? Tudo com medidas, enfim, público reduzido, mas o que normalmente, tradicionalmente aconteceria
numa data, por exemplo, como hoje, né, de São Pedro, quais seriam as atividades que seriam desenvolvidas e o que está sendo desenvolvido no dia de hoje, padre? Então hoje, né, esse ano em reunião com alguns ali à frente, né, ficou assim mais acordado aqui o quesito social, confraternização a gente não teve, né, até por esse contexto, situações, né, pandemia, outros fatores de força maior, né? Então estudamos e protelamos isso para setembro, o comecinho de outubro, juntando ali com as festividades das capelas também, né? Fazermos uma atividade ali, na esperança que até lá essa situação aí do bichinho esteja, né, mais erradicado também. Então, nessa parte agora, né, aquilo que o padre já andou vendo em fotos assim, né? Então, antes do dia aí nos domingos, tinha uma grande festança com o povo aqui na cidade, né? As populares quermesses, né? Quermesses, né? Um bom churrasco também, né? Então, o padre só ficou com água na boca, né? Porque só viu as fotos com o salão cheio, né? Então, olhar o salão vazio assim, a gente não poder fazer aquele momento assim, dá um pouquinho um aperto, né? Mas temos a esperança também de logo em breve poder, né, voltar esse costume também, que é uma coisa tradicional, e aqui o que já falaram pro padre é uma festa bem familiar, né, a confraternização, a festa do padroeiro, os costumes que se tem também, né? O estado tem muito forte isso, eu acredito que é no Brasil inteiro, né? Sim. Mas no estado a gente verifica que as festas de padroeiro sempre são grandes eventos, não só para o católico, mas enfim para toda a comunidade em geral. É a festa da família, né? Acolhendo a todos, independente da religião, o Deus é o mesmo, né? É o sol que bate na janela da nossa casa lá, do nosso barracão, é o que bate também no barracão do irmão também. E é esse momento de a gente confraternizar ali, o gesto de sentar em torno da mesa, né? Poder ali com aquela família, com um amigo, desfrutar de uma boa conversa, né? Uma risada, falar das coisas bonitas da vida, né? Aquilo que motiva também a cultura, e aqui no Chapadão também com a sua diversidade, né? De culturas, costumes também, isso é nobre, é muito louvável. O padre que veio para Chapadão no Sul já em época de pandemia, né? Então ele conhece a nossa cidade apenas nesse período mais crítico, né? Sim, o senhor deve estar numa expectativa de saber como funciona Chapadão do Sul sem essa doença, né? Expectativa sim, né? Uma festa assim, o padre também é gente, né? Quer estar no meio do povo, sem dúvida, isso, né? É muito bom, faz bem para quem que não gosta, né? E quem que também não tá aí com as pernas comichando também para poder ter uma dança, uma coisa assim, né? Mas estamos na esperança, né? E a esperança é o que nos motiva também nesse quesito. Né, alguns casamentos acontecem, né, mas não tem ser aquela festa, né? Exatamente. Faz uma coisa bem já limitada, a família também, né? Mas aguardemos, né? Precisamos aguardar e cuidar também. E as coisas estão melhorando, né, padre? No nosso último bate-papo aqui, a gente estava, acho que no início da vacinação ainda, né? Nos começos, né? E parece que era algo bem longe, bem distante. Agora a gente já fala de repente, daqui 2 ou 3 meses a coisa já está melhor, já né? tá pegando o pessoal sarado aí dos 50, 45 anos, né? Então, para chegar aí na gente aqui, a rapaziada aqui, logo chega também, né? O senhor vacinou, padre? O senhor é novo, né? Não, ainda não vacinei não. Ainda aqui não. A gente só tá no suco natural só. Qual que é a idade do padre? 32. 32, é bem 32. novo, né? Tá quase chegando lá. Tá quase, rapaz. De 45 para 32 é um pulo, né? Com certeza. Bom, vamos conversar um pouquinho também com o Alex. Ô, Alex, seja bem-vindo ao nosso Jornal da Cultura. Deixa eu só puxar seu microfone pra cá, porque pra você ficar no mesmo lugarzinho pra gente enquadrar você ali. O Alex que tá conosco hoje aqui, tá com o Padre Edi, e ele é seminarista, né? Tudo bem, Alex? Seja bem-vindo. Bom dia, Marlon, bom dia, Tiago, bom dia, povo sul chapadense, esse povo que eu aprendi a amar, porque aqui eu também residi durante alguns anos, durante 6 anos morei aqui, então... No momento moro em Campo Grande, estou no meu 2º ano de filosofia, né? Que bacana. Então agora nesse período de férias, nada mais importante do que rever amigos, né? Esse seu chamado, inclusive, aconteceu em Chapadão do Sul. Na verdade o rechamado, né? Rechamado, porque eu também já tinha sido agostiniano, então eu tinha sido religioso dos meus 16 aos 21 anos. Aí saí da ordem religiosa
trilhei por vários caminhos, trabalhei com o CTG e em 2013 vim morar em Chapadão do Sul. E aí em 2018, como eu acho que Jesus nos amarra de uma forma que a gente não consegue desamarrar, em 2018 eu respondi o meu sim. E em fevereiro de 2019 eu ingressei na Diocese de Três Lagoas, onde morei 1 ano em Três Lagoas e depois fui para o Seminário Maior lá em Campo Grande. Só para o pessoal entender, existe um período de estudo muito grande, né? Esse seminário, quantos anos são? Qual que é a finalidade do seminário realmente? Então, o seminário, para a gente começar a entender, ele vem de uma palavra chamada semente, né? Então, essa semente que tem que ser cultivada para que um dia seja árvore também. Então, o nosso período formativo começa no primeiro ano, na cidade de Três Lagoas, em um seminário que chama Propedêutico. Naquele primeiro ano, onde a gente vai conhecer o que é a vida religiosa, como que funciona a nossa diocese. No segundo ano, a gente é enviado para Campo Grande, onde a gente vai fazer o primeiro período, que é a filosofia. A filosofia são 3 anos. Certo. Depois da filosofia, a gente vai para a teologia, que é 4 anos. Então, o total dá 8 anos. Nesse período... 8 anos, né? Olha que estudo, né? A gente pode ter mais 1 ano, que a gente chama de ano missionário, que ele pode acontecer entre a filosofia e a teologia, ao final da teologia. Então, nós temos mais 1 ano de ano missionário. A nossa diocese faz parte de um regional, que é o Regional Mato Grosso do Sul, e nós estudamos em Campo Grande. Porém, a Diocese do Padre Edi, que a gente tem muito a agradecer, nos concedeu uma parte do estudo, que é a teologia. Então tem uma turma, são 5 seminaristas, certo, que estão estudando a teologia lá na cidade de Jacarezinho. Olha só. Né? Então já aproveito também para dizer, no próximo domingo, às 19 horas, em Três Lagoas, o outro seminarista aqui de Chapadão do Sul, Anderson Suri, vai receber a admissão às ordens sacras. É um momento muito importante da caminhada do seminarista. Então, o nosso seminarista aqui de Chapadão do Sul, que também está de férias aqui conosco, vai estar recebendo a admissão às ordens sacras lá na cidade de Três Lagoas, que é a nossa sede de diocesana. Alex, você desculpa até o palavreado, mas assim, não é moleza não, né? Não. É muito estudo, né? Filosofia sempre foi o calcanhar aí de muitas faculdades, inclusive, né? Eu tenho tenho vários conhecidos que desistiram, inclusive, de faculdades devido à filosofia. Então, é muito estudo realmente, né? Não é moleza, né, Alex? E a filosofia é muito tensa, né? Eu costumo dizer que a filosofia é a reforma de uma casa, né? A teologia é a contemplação e o término nessa casa, mas porque quando a gente entra no seminário, a gente já tem uma casa pronta, tem uma estrutura, tem a catequese que a gente recebeu das nossas professoras ou dos nossos professores. Nós temos uma caminhada de vida e de fé pronta, que a gente acha que está no auge. E quando a gente entra lá e vai fazer a filosofia, é a reforma dessa casa. É tirar janela, tirar piso, e aí a teologia vem para colocar tudo isso de novo. Então, a filosofia é um tempo muito difícil nesse quesito, mas o qual a gente vai entender um pouco mais sobre a nossa história, sobre a nossa vida, e aí, a partir dos nossos pensadores, esses filósofos que vieram antes, a gente também vai ter esse rumo de vida o qual a gente precisa de ter. O Alex, na faculdade eu me recordo que os 2 professores de filosofia eram ateus. Acredito que isso não aconteça no seminário, né? Mas boa parte, né, padre, que o que eu conheço dos professores de filosofia são ateus. Aí você imagina, você foi criado na igreja, né? Enfim, aí com 18 anos você vai para a faculdade e chega lá, o professor de filosofia é ateu. Ele tenta desconstruir tudo aquilo que você aprendeu a sua educação familiar, vai toda abaixo com aquilo, né? Ali não, no seminário não tem nenhum professor ateu, né? Ou tem? Pela sua olhada para Deus que você deu agora, que eu senti, olha lá que vai falar, né? Deve ter algum professor ateu lá. Nós não temos nesse caso nenhum professor ateu. Graças a Deus, não tivemos essa desonra, né? Mas nós temos professores que nos levam a pensar sobre o real sentido da vida. Refletir. Porque a filosofia é essa. Mas não põe em xeque a existência de Deus. Ou põe em algumas situações? Põe em dúvida? Não, na verdade ele não coloca em dúvida a existência de Deus, mas como entender a Deus.
Essa é a dúvida que ele nos coloca na nossa cabeça. Porque a gente vem de uma catequese, mas lá na faculdade de filosofia nós precisamos de aprofundar. De onde a gente conhece esse Deus? Porque o povo depois vai nos fazer essa mesma pergunta, né? E a gente não pode ficar no achismo. Nós, como padres ou como pastores, a gente tem que ter dentro do nosso coração essa convicção, mas que a gente possa também convencer o outro para que entenda de onde Deus vem. Alex, você está no segundo ano, né? O segundo ano de filosofia. Segundo ano de seminário já. Terceiro ano de seminário. Terceiro ano de seminário. Vou voltar com o Padre Edi aqui. Vamos mudar um pouco o assunto então. Falando sobre seminário. Existiu em algum momento, padre, no seminário, que o padre de repente caiu? Falou, não vou prosseguir. Não é isso. Tem esse momento? Porque eu sei que para outras pessoas tiveram esse momento, né? Que é um momento de fraqueza. Pro Padre Edi existiu esse momento? Algumas vezes sim, questão de estudo, família, né? Como estão, mas quando voltava a família, recarregar a força, a motivação, aquele ideal e voltar o estar em comunidade, né? O grupo, a turma em si, né? E tem algo sempre a mais que motiva. Olha, quero ir para casa, mas quando estava na casa também, eu preciso voltar para o seminário. Então o grupo em si, a caminhada, a formação, é um ritmo, né? A disciplina, ou seja, o dia todo, da manhã até a noite, você tem uma série de coisas que se faz, você não fica parado, né? E é um tempo que vai passando e passa tão rápido, porque quando você está ali na faculdade, quando eu fazia filosofia, fazia duas faculdades, fazia uma filosofia de manhã e pedagogia à noite. Acabava, chegava, está cansado, tal, chegava, entrava férias, mas e o seminário? O senhor já pensou em desistir? Em desistir não, mas algumas vezes olhava também aquele quesito, porque para você ir ao seminário, eu vou ao seminário porque eu também não penso em formar família. Se a gente vai com essa ideia, como é que depois eu vou ser família com os demais? Então, antes sim, eu pensava o quesito, o namoro, o quesito de família, então não foi por falta de opção. Alguns pensavam, tá indo pro convento ou pro seminário, ou porque não quer casar, ou acabou que é solteiro. Não é fuga. Até porque se for fuga, depois chega lá na frente, vai ser um cara com uma cara feia e frustrado. Exatamente. E aí, por ser frustrado, vai frustrar os outros também. Não foi fuga, foi uma escolha realmente. Foi uma escolha, se dá por liberdade. Foi livre, né? Foi livre escolha, passados 8 anos, né? Distante da família, mas que passou rápido, e agradeço a Deus por essa oportunidade também, foi louvável. Ô padre, então a gente pode até concluir que nesse momento de seminário, digamos que seja normal, vamos colocar entre aspas, que ali a pessoa tem uma fraqueza de vez em quando, né? Uma saudade da família, uma saudade de estar com os amigos, né? E outra coisa, a pessoa não é obrigada a estar ali, é a liberdade dela. Quantos entram num percurso? A minha turma, quando entramos em 5, só terminou eu. Olha só. Outros saíram, formaram família, outros ficaram no âmbito acadêmico. E não é um exército, né? Não é obrigatório, né? Você tá ali. É liberdade, você está ali dentro, está estudando, olha, chegou um momento, eu vejo que aqui foi bom essa caminhada, mas aqui eu quero ressignificar essa minha história, reescrever uma outra história. A pessoa sai, né? Leva aquilo para a caminhada dela, alguns levam, outros não, né? Vai de uma experiência também, formam famílias, né? Mas aquele quesito do estar ali, você está ali, você abdica da sua família para ser uma família com os demais também, para formar uma família maior. Sim. Não apenas uma família de consanguinidade, mas uma família imensa, afetiva, né? Uma família maior. Alex, você como seminarista hoje já deve ter visto pessoas que talvez se equivocaram na escolha, né? Isso acontece de repente, né? Mas falando de você no particular, como é que você tá? Como é que tá o coraçãozinho aí? Como é que tá a expectativa para terminar isso? Eu senti a minha maior dificuldade com a distância da família. A minha família que mora no sul, eu aqui no Mato Grosso do Sul, mas eu escolhi estar aqui. Então eu também tenho que entender que o chamado de Deus para mim foi nessa porção
do povo de Deus chamada Diocese de Três Lagoas. Então eu sinto esta saudade do meu povo, eu tenho uma grande saudade de Chapadão do Sul. Em meio à pandemia, Chapadão não pode me visitar. Em uma outra época, o pessoal daqui poderia ir lá visitar. Então, eu me lembro muito de uma palavra de Dom Bosco que diz que quando o jovem sai de casa para servir a Deus, ele mesmo ocupa aquele lugar. E aí eu me coloco nesse lugar. No momento em que eu saí de casa e deixei a minha família, Deus me deu uma família. Deus me deu essa família chamada Chapadão do Sul. Deus me dá uma família em Campo Grande. Deus me dá os meus amigos, meus irmãos. Nós somos em 58 seminaristas lá em Campo Grande. Então Deus é quem me sustenta. E eu sou muito esperançoso e aguardo ansioso para que passe esse meu tempo de formação e que aqui nessa matriz de Chapadão do Sul eu também posso dar o meu definitivo sim a Deus em meio a este povo que é a minha família chamada Chapadão do Sul. Alex, nesse momento você está de folga, está de férias. Isso, nós temos uma férias que vai totalizar 30 dias. Eu fico uma semana aqui em Chapadão do Sul, vou para Três Lagoas, aí eu vou ficar uma quinzena lá fazendo alguns serviços na diocese e depois vou para casa da minha mãe uma semana também. É importante a gente até estar falando sobre esse assunto seminário, porque de repente alguém que está nos ouvindo nesse momento tem essa vontade, né? Mas não conhece o que acontece, a estrutura, né? Então é importante a gente falar um pouquinho, né, padre? Sim, o padre passou por tudo isso, é claro, né? Sim. Então existem os momentos de férias, de ver a família, não é um enclausulamento, né? Fica trancado ali, um internato. Como que funciona? Conta pra gente, padre. Tem toda uma caminhada, né? Segue um ano letivo, né? Uma faculdade à parte, né? E tem o seu período de férias também, de poder estar com a família, né? Se fazer a presença na paróquia. O Alex, como tem seus familiares aqui, tem lá no Paraná também, né? Ele está aqui essa semana conosco, né? Tem depois o retornar-se, né? Cumprindo ali todo a grade curricular, o que se pede, né? Eles, como fazem uma faculdade também, né? Então, atentam-se também às normas da faculdade e depois retornam para as suas famílias, né? Uma caminhada, estão ali na paróquia, no meio do povo também, porque isso é importante, né? Um momento de apoio. E aqui temos os nossos vocacionados aqui em Chapadão também, rapazes, né? Uns outros aí que estão em processo de acompanhamento. Verdade. Né? Então, nosso querido Léo, né? Tem um nordestino que tá por aí, em algum lugar por aí, um nordestino em Chapadão, né? Eita. Inclusive, São Pedro é padroeiro dos nordestinos, né? Os nordestinos têm muita devoção com ele, afeto, né? Com o São Pedro, né? Até pelo quesito da chuva também, mas essa questão da espiritualidade. Então, nas férias, os meninos vêm, tem a família, prestam o trabalho na paróquia, no âmbito pastoral, né? Tem um momento, o descanso deles, o acompanhamento também, um padre sempre os acompanha nesse quesito espiritual, né? Que a formação hoje ela trabalha em 5 dimensões, né? Tem a dimensão comunitária, a dimensão afetiva, espiritual, né? Fugiu as outras duas lá, né? Fugiu outras dimensões, mas hoje a formação trabalha nessas dimensões, né? Tanto o humano, espiritual, o afetivo, né? O comunitário, uma é a pastoral, né, que é o trabalho que envolve todo dentro da igreja, né, porque alguns o padre não é somente na sacristia, mas em diversos âmbitos, é educação, é social, aconselhamento, é nos atendimentos, né, visita, acompanhamento de casais, na educação, no ensino religioso, né, então essa vivência, a prática pastoral se encaixa disso tudo também, né, e à medida do tempo eles vão levando isso à perfeição, né? Para que lá na frente possa então colocar isso em prática, aplicar também no pastoreio, né? Como ministros ordenados. Padre, acho que o nosso último bate-papo estava iniciando a questão das vacinas, né? Hoje, qual que é o posicionamento da Igreja Católica? Qual que é a determinação da Igreja? Porque a gente está passando pelo seguinte agora, chegou um momento que o senhor recorda que na nossa época a gente não sabia se vacina tinha marca, se era no braço, se era no bumbum, se era de pistola ou se era de gotinha, o que vinha a gente tomava. Hoje existe toda essa questão, agora acho que é a porcentagem. Exatamente. Né? Agora um é 50, outro é 70, outro é 95. Essa eu não quero porque veio de não sei aonde, aí tem a questão agora política. A gente começa a escolher, né? Exatamente. Tem a questão política envolvida também. Qual que é a determinação da igreja? Eu falo assim porque a gente está percebendo São Paulo, por exemplo, que tem lugares em São Paulo que a vacina está parando porque a população daquele local não quer mais tomar
enfim, não vou nem falar o rótulo dela, né? Senão o pessoal aqui não vai querer tomar também. Mas enfim, não estão querendo tomar aquela determinada vacina, né? O que o senhor acredita? O senhor pessoalmente, é claro, a determinação da Igreja Nacional. A visão, até o Papa, né? Já fez algumas colocações assim nas audiências, né? É o quesito a vacinação, né? Então essa fé, juntamente com a ciência, elas caminham ambas de mãos dadas. Então não tem como a gente negar o quesito da vacina. Sim, a parte de alguns, talvez o quesito de receio, né? Ou um medo também que assombra um ou outro, né? Mas a importância da imunização, ela é muito importante também, né? Antigamente, nos outros quesitos, né? A questão da gripe espanhola, ou quando houve a peste negra, né? Quanto tempo se demorou até a criação de vacina? Décadas, né? E menos de um ano já saiu, né? Infelizmente houve essas questões dessas variantes, né? As cepas, as tipologias. Tomei 2 vacinas e peguei, né? O quesito. Então, é algo que foge, olha, por quê? Né? Como? Né? Mas é algo a favor nosso, então por que não usar? Se é o direito da vida, né? Em prol da vida, né? E o lado de Deus, né? Deus está do lado de todos e principalmente ao lado da vida. E se é algo que favorece a vida, a igreja está ali também, não pode negar, né? Isso é algo em prol do povo, né? Ou seja, totalmente a instituição, a igreja como instituição é totalmente a favor que a vacina aconteça. Sim, na conscientização, né? Tanto oferecendo os espaços, como também o Papa, né? Nos gestos de caridade que ele faz, né? Algumas vezes saiu até, mas o Vaticano é rico, né? Tem aquelas coisas, né? O que aplicou? É só olhar, o Papa, sim, ele tem uma porção e aplicou em muitos, em ajuda de hospitais, leprosários, respiradores, quando estava naquele caos. Agora lá está amenizando, né? Em breve lá já estarão sem máscaras. E lá foi um dos primeiros locais de caos, né? Foi terrível. Temos padres brasileiros lá que estudam, né? Foi assustador, né? Tanto lá como em outros lugares também, né? Mas houve também essa preocupação e esse incentivo da doação de leitos, dos hospitais, né? A casa lá, houve também a abertura de espaços em vários outros lugares, como também no Brasil, né? Pedindo também essa atenção, né? De acolhida, de conscientização, de ajuda, né? Nesse quesito, naquilo que está ao alcance da igreja, né? Talvez no quesito da vacina, mas em outras situações de apoio, de ajuda aos mais vulneráveis, na formação também. O padre, aproveitar sobre o assunto Papa, né? Que o senhor tocou, o Papa fez um comentário esses dias que viralizou em todo o Brasil, né? O brasileiro, né? Alguém chegou perto do Papa e pediu oração para o Brasil, né? Reze por nós, né? E o Papa, ele disse, eu não me recordo as palavras, mas foi assim, o brasileiro, ele bebe muito e não reza. Tem salvação, bebe muita cachaça, né? Exatamente. Não tem salvação, bebe muita cachaça. Padre, qual que é o posicionamento do senhor quanto a esse comentário? É claro que uma brincadeira, né? Sim. Mas assim, o brasileiro realmente bebe muito. Não, nós temos a cultura, né? E Paulo, como a gente olha nos evangelhos também, para o povo, né? No antigo Israel, até as festas de casamentos, né? Se duravam dias e a bebida principal do povo era o vinho. Se você não tivesse um bom vinho na sua festa, né? Era um maior vexame. Sim. Né? Então, lógico. O povo não ia. Não, o povo não ia, né? Até quando fala lá, o primeiro milagre de Jesus lá foi dar vinho pro povo, e foi o vinho melhor, que o pessoal já achava que tá meio turbinado, e Jesus faz a multiplicação do vinho lá, né? Em Caná da Galileia. Então, sim, aquele quesito da prudência, né? A moderação. Da embriaguez, né? Então, ou seja, em questão aos vícios, né? As desordens, né? Os atos desordenados ou falhos no ser humano. Mas, né, até outras passagens, né, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, né, o Paulo, que tem muitas frases, né, se está triste, beba um pouco de vinho, né, assim, simplificando. Mas se você está com um grupo de pessoas e ali estão falando das coisas bonitas e profundas da vida, né, e estão ali bebendo, né, o que há de mal ali naquele momento? Lógico, mantendo ali a modéstia, né, o equilíbrio, né? Então não tem
está celebrando o dom, a dádiva da vida, né? Desde que não haja consequências ruins dessa bebedeira. Desde que não haja né? consequências disso, né? Após, por exemplo, um quesito, opa, tomamos umas e vamos sair aí pelas ruas, ou fazer Não, aí sim. Porque o quesito é, padre, beber é pecado? Aí a gente tem que perguntar à pessoa, o que você entende, o que te leva a beber? Então, a gente entender as causas do mal em si, o pecado é aquilo que vai contra o bem do ser humano. Então, o lado de Deus, o bem da pessoa. As causas, opa, se eu bebi demais e eu estou alterado, opa, então aí tem uma causa, tem uma situação, opa, a pessoa está fora de si, não está, né, está alterada. Então, há sim uma situação, porque aquilo ali está atentando contra a vida dela, né? Mas, caso contrário, não tem coisa. Muito bem, são 12h06. Agradecer o Padre Di. A gente já está chegando na reta final do nosso jornal, mas foi muito bom ter o senhor conosco aqui para a gente falar, claro, sobre São Pedro, mas também bater outros papos aqui, outros assuntos. Agradecer o seminarista, o Alex, que esteve conosco também. Seja sempre bem-vindo. Quando vier a Chapadão do Sul, nos procure aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o seminário, né? De repente até tocar em alguns corações aí, né? Pode servir como um chamado também, né, Alex? Isso pode acontecer, né? Eu acho que uma das palavras mais bonitas é que diz que o padre é do povo para o povo. Então o chamado ele acontece para esse povo. Então precisamos nós também de ter coragem de responder esse sim. Chapadão do Sul é uma terra de vocações, é uma terra rica, um celeiro de vocações. Então também fica o meu apelo, aquele que tem ao menos um pouco de vontade. Então procure os nossos padres, procure também as meninas, procure as nossas irmãs, que eles vão dar o caminho e direcionar, né? Se for da vontade de Deus, ele vai fazer com que tudo aconteça. Muito bem, obrigado, Alex. Padre, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Que bom saber que agora tem placa no Aroeira. O padre não vai se perder mais, né? Opa, nós agradecemos Marlon, Thiago, mais uma vez de abrir os microfones a nós, e uma vez mais aqui nesse dia de São Pedro, a nossa prece, o nosso abraço aos nossos sul-chapadenses, e dizer que nosso escritório, nossa paróquia, estamos com as portas, os corações abertos também para receber a todos, né? É o lugar da família, a casa de Deus, para rezar, pedir a bênção sobre o nosso povo, paz e segurança também sobre a nossa cidade. Obrigado, padre. Valeu.